Olá, aqui é Ana Coé para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 352, dia 18 de dezembro. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos juntamente nos fortalecermos na fé ao ouvir a palavra. Te convido a escolher um local confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. E na autoridade do nome de Jesus eu peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações no dia de hoje. Amém? Abacuque, capítulo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são as suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia, que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta areia, zombam dos reis, os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados esses cujo Deus é a própria força. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo. Não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar? Como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe. O inimigo pesca todos com um anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão. Pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão.
Torne-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ser lida por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria, eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas. Será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhes servirá o seu despojo, visto que você despojou muitas nações. Todos os povos que restaram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr no seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você e as vigas do madeiramento farão eco. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do exército, do Senhor dos exércitos, que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor e a sua glória se transformará em vergonha. Porque a violência contra o Líbano cairá sobre você e você ficará apavorado por ter destruído os animais, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz a madeira, acorde, e a pedra muda, levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas do seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faça conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, os raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a pestilência. Segue seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midia tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montados nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco e tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios,
Os montes te veem e se contorcem. Torrentes de águas passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levanta bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação, marchas pela terra na tua ira, pisas as nações, tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando descobertos dos pés da cabeça. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivesse para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus, a minha salvação. Deus, o Senhor é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés as ligeireza das corças, me faz andar nas minhas alturas, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Apocalipse capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que lhe tinha caído do céu sobre a terra. Ele foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e ele saiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Lhes foi dado poder como o poder que têm os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matasse, mas que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo que de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Também tinham também cabelos, como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho de suas asas eram como o barulho de carros puxados por muitos cavalos, quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e um ferrão. Na cauda tinha um poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Primeiro aí passou. Eis que depois dessas coisas ainda há 2 ais. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000, vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número.
Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saiu um fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos, foi morta a 1/3 da humanidade, pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes com cabeças, e com elas causavam dano. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze e de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião nos salgueiros que lá havia. Pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um cântico de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, que se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Provérbios 30:10. Não calunie o servo diante do seu senhor, para que você não seja amaldiçoado por aquele servo que seja visto como culpado. Terminamos mais uma leitura diária. Muito grata por compartilhar este momento em Cristo Jesus. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã. Lembre-se de se inscrever no canal para receber as notificações diárias. Deus abençoe.